o encerramento da atividade da missão de Moshe, já tendo à frente a figura de Yehoshua ben Nun, de Josué. E essa escolha é uma escolha que parecia não estar nas pretensões do próprio Moshe. Moshe, em uma das suas orações, ele disse: ó Senhor dos Espíritos, o Senhor há de fazer saber quem há de ir à frente do teu povo. E Josué é aquele que esteve diante de Moshe a todo momento, a sua tenda estava próxima da de Moshe. É um dos dois espias que falou favoravelmente à terra. E foi também aquele que teve ciúmes no momento em que Eldad e Meldad profetizavam do acampamento. Ele volta a Moshe e diz assim: Moshe, prenda-os, pois eles profetizam no acampamento. E Moshe disse: tens tu ciúme por mim? Tomara todos fossem profetas. Mas por que poderia provocar a fúria em Josué em ouvir que dois homens profetizavam no acampamento? O Talmud diz que Yehoshua ouviu a profecia, e a profecia dizia que Moshe não entraria na terra. Moshe morreria aquém do Jordão. Essa foi a profecia de Eldad e Medad, no momento em que o Espírito, a porção distribuída de Moshe aos 70 homens, mas 2 deles não foram para o acampamento. Eles não foram para a convocação e continuaram nas suas tendas. E eles profetizaram, recebendo também daquilo que existia sobre Moshe. E mesmo assim, o que Moshe preferiu? Na sua discussão a Josué: você tem ciúme por mim? Não tem problema que eles tenham profetizado isso. Tomara todo Israel seja profeta. Então, o que nós aprendemos dessa sucessão que parecia não estar na previsão de Moshe? Os sábios dizem que Moshe talvez pensasse nos seus filhos como seu sucessor, de que não se menciona mais. Porém, a exemplo do próprio Samuel Hanavi, os seus filhos não tinham uma boa aprovação popular para serem sucessores dessas duas lideranças. Então, já que existia esse cisma em relação aos filhos de Moshe, ele pensou talvez no seu sobrinho Pinhas. Pinhas vai ser, muito provavelmente, o meu sucessor. Mas ele não ousou a indicar ninguém quando ele diz: ó Senhor dos Espíritos, o Senhor há de fazer saber quem há de liderar esse teu tão grande povo para saber como sair e como entrar diante deles. E aqui está Yehoshua ben Nun, Josué, que vai continuar a missão de introduzir os descendentes de Israel que saem do Egito em Eretz Canaã, na terra de Canaã. E aí, pessoal, a terra precisou ser conquistada. A terra precisou ser conquistada, ou seja, os filhos de Israel precisaram pegarem espadas e despejarem os seus moradores. Os seus moradores estavam com as malas prontas para receber o novo morador?
Não. Eles precisaram se impor em relação aos moradores de Eretz Canaã. Isso vale dizer que nessa semana, na oração de Rosh Hashanah, em uma das bênçãos, nós recitamos assim. Nós recitamos que no julgamento das nações, o Senhor decidirá sobre quem vai padecer pela espada, sobre quem vai padecer pela fome, sobre quem vai padecer pela epidemia, ou sobre quem vai padecer pelas calamidades. Esses decretos são a forma como Hashem espia a iniquidade daqueles que não se arrependem. E aí ele não está falando sobre a nação sagrada, ele está falando sobre as nações. Deus fazia esse juízo muito antes da nação sagrada ser eleita. Não fazia? Quando nós falamos da civilização de Noé, e lá diz, e Deus desceu para ver o homem. E o que ele... Qual a conclusão que ele teve? Viu que a maldade, o homem era mau desde a sua infância. E o aumento da corrupção, da violência, fez com que Hashem decretasse o quê? O dilúvio. O Salmo 29, que nós recitamos todas as sextas-feiras, para receber o Shabat, nós somos convocados. Nós quem? Nós e todos os filhos dos poderosos. Esta convocação Deus está fazendo para todos os cabeças, para todas as lideranças, para os chefes de estados, para os prefeitos, para os governadores, para os presidentes, para os ministros, para as monarquias, para os imperadores, para os presidentes, aos congressistas, aos senadores. Estes são convocados a partir do Salmo 29, dizendo: rendei graças ao Eterno. Aos filhos dos poderosos, rendei graças ao Eterno. Por quê? O Salmo 29 diz: porque o seu trono está assentado, o seu trono está estabelecido sobre as muitas águas. Ele se assenta acima do dilúvio. O que o dilúvio traz? O dilúvio traz a redenção sobre os povos que não cumprem a sua justiça. A corrupção generalizada. O que traz a violência? Você sabe que nós entrevistamos uma família de São Paulo no início da guerra em que o Hamas invadiu e cometeu a violência contra cidadãos israelenses. Aí nós falávamos com uma família em que a filha estava voltando para o Brasil, mas decidiu permanecer, porque naquele momento, naquele ano, ela iniciaria o seu serviço na IDF. Uma jovem de 17 anos. Aí na conversa, nós perguntamos: e por que você não voltou? Naquele momento, o Brasil estava mandando os aviões da FAB para trazer todos os brasileiros que estavam em Israel ou na Palestina para voltarem e fugirem da guerra. Mas a jovem disse: não, eu não posso deixar o país agora. Eu vou servir a IDF.
E aí os seus pais, que estavam aqui em São Paulo, decidiram ir para Israel. Ir para Israel durante o período em que ela vai fazer o serviço. Uma jovem também de São Paulo, ela foi fazer medicina em Israel. Chegando lá, pela sua idade, ela poderia começar a faculdade e servir a IDF depois de se formar, ou ela poderia começar a IDF e depois iniciar a faculdade. Mas o que ela escolheu? Ela decidiu primeiro fazer o serviço da IDF. E já entrou na faixa de Gaza. Uma brasileira. Porque que não há o medo. E aí nós perguntamos, por que você decidiu? Nós conversamos também com Guanabara, conhecido pelo seu canal, que traz as informações sobre Israel. Para todas essas pessoas, eles têm a mesma resposta para a pergunta: o que te fez ir morar em Israel? Eles falaram: a violência do país. Sabe que é você não ter medo de entrar no confronto contra os terroristas, mas você tem medo de andar pelas ruas de São Paulo e do Rio com o celular na mão? É você ter medo e pensar e hesitar se você vai ter uma motocicleta para transitar nas ruas e escapar das tentativas de assalto, ou até de ser alvejado por causa de uma motocicleta, dependendo da sua cilindrada, sua marca. O que faz aumentar a violência em um país? O que viu Deus quando desceu para a civilização de Noé? E ali, os cristãos gostam do texto que diz assim: e viram os filhos de Deus, as filhas dos homens. Aí eles dizem, trata-se dos anjos que foram, os anjos que foram depostos, foram expulsos, os anjos decaídos, e se casaram com as filhas da terra. Nada disso. Os filhos de Deus que foram ver as filhas da terra, tratam-se dos mesmos poderosos do Salmo 29. De quando não se tinha respeito pela privação. A privação sobre a propriedade privada, sobre um celular, uma moto, o teu terreno, o teu sítio, tua fazenda. Sobre sua filha, sobre sua noiva e sobre sua esposa. Porque o comportamento dos filhos de Deus, dizem, né? O comportamento dos filhos de Deus é que havia, naquele momento, um desejo de uma classe sobre mulheres prometidas. Eles preferiam as mulheres prometidas, que eram as noivas e as casadas. Isso está expresso no medo e na tensão de Abraão, quando ele entra no Egito e ele faz um acordo com a sua esposa, dizendo: diga que você é minha irmã, porque certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por causa da sua beleza. E o que Sara fez? Somos irmãos. Porque a prática era de matar o marido e ficar com a esposa. E não é... E era uma coisa, porque as procuradas eram exatamente as casadas ou as noivas. As mulheres prometidas. Então,
aí chegou no ápice da corrupção de uma civilização. Quando Elimelec se defende, porque Abraão sai do Egito, indenizado pelo faraó, Sara indenizada pelo faraó. E quando Elimelec, quando o rei dos filisteus, ele também se apropria da suposta irmã de Abraão, eles são acometidos de uma doença, a infertilidade. Eles ficaram doentes, todos os homens daquele lugar ficaram doentes, eles foram cometidos com infertilidade. Nós não temos uma bênção que recitamos pela manhã? Quais são as bênçãos que nós recitamos de que se um órgão aberto se fechar e se um órgão fechado se abrir, nós não podemos subsistir nenhum só minuto, uma hora. Então diz que eles foram acometidos exatamente com isso. E aí na visão do sonho que teve esse rei, ele se justifica dizendo: o Senhor matará toda uma nação se somos inocentes? O Senhor também matará. Por que ele falou o Senhor também matará? Porque ainda estava na mente dele sobre o julgamento que Deus fez à civilização de Noé. Então, pessoal, na reza de Rosh Hashanah, que fizemos agora nos dias temíveis, nós rezamos sobre a nação que vai padecer pela espada, sobre a nação que vai padecer pela peste, sobre a nação que vai padecer pelas epidemias e sobre a nação que vai padecer pelas calamidades. Vocês viram que aconteceu um terremoto no Irã? Os jornalistas, eles não estão comentando sobre a situação da população iraniana, que não tem nada a ver com o regime dos Ayatollah. Mas há uma crise de escassez, está faltando água, estão com problema na rede de tratamento de água e esgoto. A opressão, ela se multiplicou depois do ataque israelense na Guerra dos 12 Dias, porque agora o cisma, a desconfiança sobre todas as pessoas, eles estão matando pessoas por uma simples suspeita, ou os seus vizinhos estão se livrando dos seus desafetos, dizendo: achei aqui um colaborador de Israel. É uma forma de que ele seja morto por um tribunal em que ele julga em um mesmo dia a pessoa é levada à pena capital. Isso no Irã. Agora, de todos esses brasileiros com quem nós conversamos, nós perguntamos: por que você foi para Israel? Nós conversamos agora com o Rafael Zimmermann, que foi sobrevivente. Ele foi sobrevivente do ataque do dia 7 de outubro, quando a invasão dos terroristas em um evento, um festival de música, que só onde ele estava morreram, das 40 pessoas, só sobreviveram 9, e ele foi um dos 9 sobreviventes. E a pergunta que nós fizemos para ele: por que você saiu de São Paulo e foi morar em Israel? Ele falou: pela insegurança do país. Aqui eu posso andar com o celular de madrugada sem me preocupar de ser abordado ou de ser alvejado. Então, pessoal, o que faz aumentar a criminalidade? O que faz aumentar a criminalidade? O Salmo 29 responde: na convocação dos filhos dos poderosos, dos filhos de Deus,
eles são conclamados a seguirem a justiça, a servirem a Deus. Ou seja, a violência, pessoal, ela aumenta em função da corrupção e da injustiça. E a injustiça, ela vai se generalizando. Porque nós temos também a tendência de acreditar de que quem pode cometer injustiça é somente quem se coloca para julgar, é ou não é? O Gilmar Mendes. Eu estou falando de um dos ministros da Justiça. Eu poderia falar de qualquer outro. Que está no lugar de julgar. É o juiz da Suprema Corte que mais liberou estrupadores, sequestradores, traficantes e corruptos políticos. Aí você fala, está ali, um exemplo de injustiça. Mas quando nós falamos da palavra do profeta que diz, Tzedek, 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 ele está falando com quem? Ele está falando com todos nós, que não somos da Suprema Corte e que não usamos a toga. E a nossa justiça, ela parte do princípio de que dos nossos ouvidos, os nossos ouvidos são radares que dá equilíbrio. Então, a partir do momento que nós ouvimos uma maledicência, nós nos colocamos como um juiz iníquo, nós colocamos como um tribunal de exceção, e aí nós nos juntamos a um defamador para condenar a reputação e a alma de alguém. Sabe quando alguém tem inveja do seu negócio? Não tem uma onda de informações que começam a trazer, por exemplo, o hambúrguer do McDonald's tem minhoca. Não teve uma... Nas redes sociais não espalharam essa notícia? Se você perguntar quem que começou isso aí, qual o interesse que ele tinha em espalhar uma informação dessa? Será que ele tinha uma lojinha de hambúrguer também? Então, justiça, justiça, justiça é quando nós nos recusamos a ouvir a maledicência de alguém sem antes dar a ele o direito de defesa. Não é? Então, daqui nós começamos a estabelecer da base a justiça. A outra coisa, pessoal, é sobre o que nós fazemos dos nossos recursos. Então, os nossos recursos, ele é uma extensão do poder que Deus dá ao homem. Então, a pessoa que ganha meio salário, ela já tem poder, tem ou não tem? Porque os nossos sábios dizem que até o pedinte, ele tem poder de dar tzedakah. Até o pedinte. O pedinte é o pobre, que depende de esmolas. Então, se ele também tem poder de fazer de tzedakah, quem pode ser isento? Quem pode ser isento? Acontece que na nossa programação, de pessoas bem intencionadas, de fazer o bem. Se eu ganhar uma fortuna, eu vou construir uma escola judaica e abrir uma oportunidade para todas as pessoas e para todas as crianças que não têm condições de comprar uma bolsa de estudo. Isso não é bonito? É ou não é?
Mas ele condicionou essa boa intenção ao quê? Se eu ganhar na Mega Sena, só que ele nem aposta. Você viu que boa intenção, não é bonito? Vocês gostaram do que eu falei? Vocês gostaram da minha bondade? Vocês ficaram emocionados com a minha bondade? É isso, pessoal. Nós condicionamos. Primeiro estar bem posicionado para depois começar a fazer o bem. Ninguém pensa em fazer o bem a partir do momento que você está em ascensão. Será que eu já posso fazer alguma coisa para constituir um colégio que dá oportunidade de inserção judaica para mais alunos judeus? Essa é a pergunta correta que nós devemos fazer a partir da posição social e econômica que nós nos encontramos. Salomão não tinha aprovação política dos seus súditos, de quando ele já era rei, e nem antes de que ele fosse empossado. Por um pouco, ele não seria o rei de Israel. E aí, no momento de total desaprovação, como que é os institutos de pesquisa? O Datafolha falou que Salomão estava com 30% de aprovação popular. Ainda bem que é monarquia, se ele fosse eleito, ele não passava das urnas. E aí, nesse momento em que ele é um rei, um monarca desaprovado, a população tinha desconfiança sobre suas capacidades de rei, de suceder o poderoso rei Davi, Deus aparece para Salomão num sonho e pergunta: ei, o que você precisa para reinar e para governar? Você quer que eu te dê a vida dos seus inimigos? E não eram poucos, hein? Você quer que eu te dê a vida dos seus inimigos? Você quer que eu te dê vida longa? Ou você quer muito ouro, muita riqueza? E aí, pessoal, eu estou falando sobre a oferta que Deus está fazendo para o rei que ele mesmo escolheu. Porque não foi a população que escolheu Salomão. Era uma escolha divina. Era uma escolha impopular. Mas a gente sabia que ele tinha uma missão e um propósito para cumprir antes de que ele nascesse. Jeremias, Sansão e Salomão, eles foram projetados para uma determinada missão antes mesmo deles nascerem. Eles já foram pensados. Aí, o que Salomão responde? Lembram da oração de Moshe hoje? Ó Senhor dos Espíritos, o Senhor há de fazer saber quem há de entrar e sair diante desse teu tão grande povo. O que Salomão pediu nas ofertas que Deus fez sobre as condições necessárias para ele governar? Sabedoria. Shem. Peço um coração sábio para saber como entrar e sair diante desse teu tão grande povo. E aí ele surpreendeu o próprio Deus. Uau! Visto que você não pediu a vida dos teus inimigos, não pediu fortuna, não pediu longevidade de vida, também te darei estas coisas.
Porque Davi, antes de morrer, ele deixou uma listinha, falou, você elimina esse, elimina esse, elimina esse, que esses caras vão dar trabalho para você. Não tem como, pessoal. Não tem como. Se você tem uma missão, tem coisa que você tem obstáculos que precisa se livrar. E aí, quando nós falamos sobre esse período do julgamento, de um Shabbat Shuvah, nós não podemos esperar de que a justiça ela venha começar, pessoal, ela venha, quando o Gilmar Mendes for um tzadik, aí o temor vai começar a me enclandecer para eu fazer o bem. É isso. O Gilmar Mendes é entrar de peote, ele é careca, ele não vai entrar de peote. E de tzitzit. Mandando buscar os corruptos e os bandidos e os estrupadores que ele soltou. Não é uma techuvá? É ou não é? Se nós acordássemos com essa notícia, não seria uma coisa maravilhosa? Isso aí não daria temor no coração de toda a bandidagem? Você fala assim, Nayib Bukele foi eleito presidente do Brasil. Você teria um PCC, um comando vermelho, um ladrão de moto, um ladrão de celular, e corruptos do Congresso e de outros setores da sociedade, com que sensação? Eles estariam com a sensação de terror, de medo. Então, quando a justiça ela vem do alto escalão, e aí nós não estamos falando sobre uma nação sagrada, porque uma vez alguém falou assim, eu não vou votar em nenhum presidente porque eles não são judeus. Faz sentido para um brasileiro pensar assim? Será que ele bateu a cabeça na quina da mesa? Tá aí, você tem um presidente no Senado, judeu. Isso refresca alguma coisa? Ele é um pouco do mesmo. Ele só é um corrupto que faz o Shema Israel, o outro faz o sinal da cruz. E daí? Não mudou nada. Então a justiça de um Shabbat Shuvah é sobre uma disposição de sermos luz a partir do lugar que nós nos encontramos. Você não é um monarca, você não é um milionário, talvez você não é nem um assalariado para começar a fazer a justiça e começar a fazer o bem, mas é a partir do lugar de onde nós estamos. As nossas boas intenções, elas precisam florescer com os recursos que nós temos. Mesmo que Deus fale assim, ei, você está precisando aí de um bolão de 200 milhões para começar a fazer essas ideias aí que eu estou esperando você começar? Não, eu tenho que falar, Shen, vou começar com o que eu tenho, com o que eu sou. Essa semana, a Assembleia da ONU, muitas dessas lideranças decidiram sobre a criação de um Estado palestino. Sabe o que é isso? É você dar recompensa a quem não presta. É você dar recompensa a ladrão, estrupadores, bandidos, corruptos, terroristas. E essa decisão foi de quem? Quem que decidiu sobre isso? Os filhos de Deus, os poderosos. Os filhos de Deus decidiram de que o Hamas merece ser premiado
pelo que eles fazem e fizeram, e no plano deles deverão continuar fazendo. Ou seja, a indiferença e o ódio por Israel é maior do que a justiça que eles têm a chance de exercer, de que eles têm a oportunidade de fazer. Nesta paraxá, fala da ocultação da presença divina. A ocultação da presença divina é de quando nós vamos recobrar a presença divina e falar, e o Senhor não está em nosso meio. A ocultação da presença divina é quando alguém, conforme diz os profetas, ele prevaricou. Ele prevaricou. Ou seja, eu vou fazer o que eu quiser da herança divina. E aí, quando eu falo de herança divina, os profetas dizem sobre sua herança que foi espalhada por entre as nações. As nações falaram assim, vamos fazer o que nós quisermos com esses aí. Então, pessoal, diante do ímpeto das nações sobre determinar o nosso destino, nesse período de Yom Kippur, nós não podemos esperar de que o Trump, de que o Gilmar Mendes, o Alcolumbre, o Mota, o Lula ou o Machia comece a fazer o quê? Justiça. Aonde nós devemos começar? Aonde, pessoal? Aqui. Com os pedintes. Conosco. Seja na escassez, ou seja na abundância. Nós começarmos a exercer o bem, e para exercer o bem, no período de Yamim Noraim, dos dias temíveis, a análise a ser feita é sobre o nosso próprio comportamento, é sobre a nossa própria postura, é sobre as nossas próprias escolhas, é sobre as nossas próprias capacidades de melhorar o mundo, gente. É de melhorar o mundo que nós existimos. Hoje a dona Ivone entrou e melhorou essa sinagoga. Ninguém viu, mas eu vi. É isso. Ela não precisou ganhar na Mega Sena para começar a melhorar o ambiente onde ela reza. É assim. Então, o caos, por isso que eu falo sobre uma mudança de mentalidade. Antes de eu passar aqui para o Minyan, preste bem atenção. A tendência de uma visão teológica cristã, isso não é um julgamento, mas uma comparação das expectativas sobre uma visão que tem, uma visão do mundo que tem judeus e uma visão do mundo de que tem cristãos, é de que o mundo, do ponto de vista cristão, ele só pode melhorar depois que ele piorar. Como diz o Shaul, um paradoxo. O que isso quer dizer? Que eles só acreditam no renovo quando tudo isso aqui virar um caos. A corrupção, o crime, e aí o anticristo. Ele vem terminar com a tarefa. Ele termina com a tarefa
ele expande o negócio, ele torna-se incontrolável, que só pode se mudar com uma intervenção divina. Aí é que eles começam a trabalhar sobre uma melhoria. Entenderam ou não? Isso não é um julgamento, é só uma equiparação de uma visão de mundo, uma expectativa de que tem judeus e cristãos sobre como o mundo vai ser. E isso faz com que as pessoas acabam perdendo a esperança sobre a justiça, sobre uma contribuição que ela possa dar para tornar o mundo melhor. Eu conheci um cristão que ele falou assim, olha, eu rezava muito como adolescente que antes do anticristo vir eu pudesse ter filhos. E depois que ele teve filho, ele falava, pode vir anticristo, eu já fiz a minha parte. Então, as pessoas vão condicionando sobre a melhora do mundo numa percepção de futuro que ela tem. Então, ela escuta o jornalzinho lá das 20 horas da noite, o jornal, aquele jornal lá. E aí, é corrupção no Congresso, é no Senado, é mais alguém que morreu por causa de uma moto, alguém morreu por causa de um celular, é uma declaração, é mais um projeto de lei que vai contra os seus princípios, aí a pessoa vai perdendo aquela... Ela falava assim, o anticristo está chegando. E o que ela vai fazer para melhorar, se ela já tem a percepção de que está tudo quase acabando? Ela fala, é melhor esperar agora a redenção messiânica dela. E aí a redenção messiânica dela leva ela para o céu. Porque aqui vai ficar por conta do capiroto. Não tem mais salvação para isso aqui. Aí o anticristo, a besta e o falso profeta vão acabar com tudo. E aí tem um arrebatamento. Vocês estão entendendo ou não? Qual perspectiva essa pessoa tem de melhorar o mundo? Está comprometido. Do ponto de vista judaico, a Torá diz que para cada criança que nasce, nós aumentamos a chance da redenção do mundo. Ou seja, o mundo vai melhorando para cada criança que nasce. Porque não há ninguém que nasça nesse mundo sem uma missão de melhorar esse mundo. Então, pessoal, até chegar o momento de vocês verem o STF mandando buscar ladrão, traficantes, corruptos, estrupadores, com o que há de mais rigoroso da lei, nós já teremos que ter feito o nosso papel, porque vai chegar o momento em que a justiça, ela vai alcançar todos os patamares daquilo que Deus decidiu fazer a sua morada. Ou não há espaço no Brasil para que a presença divina possa habitar? Sim, para que a presença divina alcance todos os lugares do mundo, a justiça precisa acontecer. Então, e é diferente, porque a era de Mashiach, ela vem com o aperfeiçoamento de quem? Da humanidade. Dos filhos dos homens, dos filhos de Deus. E eu não sou tão velho, e eu já consigo ver uma melhora. Eu consigo ver a evolução, o mundo tornando-se melhor. Então, pessoal,
essa justiça, ela começa em nós. Essa luz. Ser uma luz para o momento em que a ONU está decidindo sobre o futuro de Israel numa condenação. Os filhos de Deus ontem deram as costas para a fala de Netanyahu na ONU, depois de terem premiado os terroristas. E aí você fala assim, é o fim, vamos desistir. Não. É Yom Kippur. É hora de rever os nossos conceitos, as nossas práticas, as nossas omissões. É hora de rever as nossas capacidades. O quanto que eu tenho de saúde, o quanto que eu tenho de tempo, o quanto que eu tenho de dinheiro, o quanto que eu tenho de forças para mudar. E aí essa mudança começa onde? Em nós. Num Shabbat Shuvah. Né? É o olhar que eu posso ter para o ano passado e falar assim, Hashem, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, para melhorar, para mudar, para avançar, mas esse ano eu vou fazer. É sobre rezar mais, é sobre estudar Torá, é sobre meditar, é sobre ajudar pessoas, é sobre ajudar sua comunidade, é sobre trabalhar para você mesmo. O quanto que você amaldiçoa o seu dinheiro? Nós falamos de Parnassá, não falamos? O que há de diferente sobre as outras criaturas divinas? A Ivone começou a inovar ali, a dona Lídia também, o nosso jardim, que não tinha as plantas, as flores, as diversidades de plantas ali. E nós temos um outro público que frequenta a sinagoga a semana inteira, que são as aves, que visitam aqui. Elas não faziam parte desse minyan, dessa comunidade. Agora elas visitam ali o jardim do bebedor, o jardim de inverno. É uma mudança. Uma mudança do ambiente onde nós vivemos, pessoal. Uma mudança do meio ambiente. Você muda a tinta da sala da tua casa, você já mudou o ambiente. Você mudou a energia da tua casa. Você mudou a sua disposição. Então, nós temos que olhar para as coisas que estão fora do lugar e falar, vamos melhorar isso. Vamos melhorar também isso. E essas disposições, elas vão nos capacitando para algo maior. Porque se você tem um recurso para distribuir, para as pessoas melhorarem o mundo, você tem lá, vocês que são bons administradores. Vamos falar uma continha aí, seu Adam. O senhor tem para distribuir, para melhorar o mundo. O senhor tem 10 milhões. Mas o senhor quer que esses 10 milhões sejam distribuídos para as capacidades para fazer isso. Aonde o senhor vai procurar essas pessoas que vão administrar essa melhoria? Aonde elas estão? Ou você, que também tem 10, 20 milhões para procurar as pessoas que já estão envolvidas nas melhorias. Aonde essas pessoas estão? E aí, pessoal, quando alguém sai com recurso, ele sai com malote, com todas as condições, com todas as ferramentas, ele sai para olhar quem já está fazendo o quê? Olha, aquele ali é bem intencionado, mas ele fica assistindo a Globo o dia todo. Eu não posso. Você vai liberar lá
2 milhões do recurso para ele melhorar o mundo? O Tribunal Celeste, que está decidindo sobre como o mundo será melhorado, ele está olhando para onde? Ele só pode olhar para as pessoas que já começaram a mexer. Para as pessoas que começaram a se arriscar. Para as pessoas que começou a olhar ali da onde ela não tem, mas ela está tirando recurso para tornar algo melhor. Não é para a pessoa que está com a tinta da sala já fazendo 15 anos. Se ele não melhora o ambiente que ele mora, como que ele vai melhorar o ambiente dos outros? Quem trabalha na escola, na educação, quem trabalha na produção, quem trabalha com vendas. Então, o Tribunal Celeste ele vai sair com esse recurso que eu falei que estava na mão do seu Adam. Ele vai sair com saúde, ele tem um pacote de condições para dar. O que ele falou para Shilomo, para Salomão? Quando Salomão acordou com a disposição, ele falou assim: vou construir o templo sagrado de que o meu pai não conseguiu. Ele foi dormir com esse pensamento. O que ele sonhou? Ele sonhou com o seu Adam dizendo: ei, você quer a vida dos seus inimigos? Eu estou aqui para te ajudar, porque eu também quero esse templo. Você quer mais dinheiro? Você quer mais longevidade de vida? O que você está precisando? Porque eu tenho interesse nesse teu projeto que você já começou. O Tribunal Celeste, ele sai com as condições para esse próximo ano. Para quem está indo dormir, com a disposição de melhoria, de mudança, de transformação. Eu não estou esperando o STF, o Congresso, o Senado, o Palácio do Planalto, a ONU, e nem o Trump. Eu vou começar agora, e eu tenho que dormir com essa disposição, porque eu sei que o Tribunal Celeste vai sair com todas as ferramentas. Saúde, eu preciso de saúde para conseguir fazer minha missão, então eu preciso de saúde. Eu preciso de tempo, Eu preciso de recurso financeiro, Eu preciso de ajuda, então vai ser colocada no meu caminho as pessoas com as mesmas disposições de mudança. E aí, pessoal, o Yom Kippur, ele vai ter muito mais sentido para você do que o do ano passado. Porque agora é o selamento, Yom Kippur é o selamento dos decretos que foram emitidos em Rosh Hashanah. E o Tribunal Celeste, que é o que tem interesse em transformar esse mundo, o lugar onde a presença divina possa habitar, ele está procurando as pessoas que já estão indo dormir, preparada para transformar o mundo em que nós existimos. E não pense você que você está fora disso, porque não há ninguém que venha a esse mundo sem a sua missão e as suas capacidades de transformar esse mundo num lugar melhor. Mas agora, no Yom Kippur, essa melhoria começa em nós. É sobre um Shabbat Shuvah, é sobre um arrependimento. E o arrependimento não é só pelas violações, pelas transgressões, pelos pecados que nós cometemos, mas pelas coisas boas que nós não fizemos. Porque tem muitas pessoas que conseguiu guardar o Shabbat, ele conseguiu guardar o Kashrut, ele conseguiu ter um Shalom Bait, mas ele omitiu das coisas boas que poderia ter feito para outros. Mas é um passo. Se ele conseguiu o Shalom Bait, se ele conseguiu o Kashrut, se ele conseguiu o Shomer Shabbat, Baruch Hashem, ele tem menos coisas para se preocupar nesse Yom Kippur.
não pode ser reprovado. Mas para ter as ferramentas que ele quer ter, por que eu precisaria de um carro novo? Você acha que alguém precisa de um carro novo para fazer a coisa boa? Dependendo da missão, sim. Dependendo da missão, de como ele precisa chegar, ele não pode chegar com o meu Chevette. Ele tem que chegar chegando. Sim. Então, pessoal, esses decretos sobre saúde, sobre a prosperidade, sobre ter as condições, tem alguém no Tribunal Celeste que vai sair com esses recursos e dar as ferramentas certas para as pessoas que já estão envolvidas. Então, você quer ser um destaque, você pode ser um destaque no teu serviço, com teus clientes, com os teus fornecedores, com a tua empresa, com o teu negócio. Mas estas coisas, elas não chegam se não tiver o nosso subconsciente desbloqueado. De que, primeiro, nos permitirmos, nos perdoarmos. E agora que nós nos perdoamos, nós vamos pedir o perdão dos nossos pecados, das nossas transgressões, das nossas violações. E sempre falamos de um pecado que Deus não perdoa. Não é? Nem no Yom Kippur. O pecado que Deus não perdoa é sobre a ofensa que fazemos contra o próximo. Xingamos, ofendemos, envergonhamos, prejudicamos, atrapalhamos. Essas pessoas têm que vir em nossa mente também. Uma ligação. A ligação não é para você pedir desculpa, não. É para você falar assim: vamos tomar um chopp? Eu preciso conversar com você. Paga a refeição dela. Paga a refeição dela. E fala: meu irmão, aonde estava com a cabeça quando eu te humilhei, quando eu te prejudiquei, quando eu te envergonhei, quando eu te atrapalhei, quando eu te sabotei? Eu não consigo avançar agora sem fazer contigo esse conserto, esse reparo. Você me absolve disso? São gestos, pessoal. São gestos dos mais diferentes que nós podemos fazer para ajustar isso aí e para que a pessoa te livre. Ela te livre. Porque existem certos bloqueios que nós não conseguimos alcançar na vida, porque ele não está nas mãos do Tribunal Celeste, ele está na ofensa, na mágoa, na tristeza, na vergonha, na humilhação de alguém que nós cometemos, que nós provocamos. Está ali. Aí você não consegue desenvolver, você reza, você faz isso, você faz aquilo, você é Shomer Shabbat, mas você não consegue desenrolar, porque tem uma pessoa te travando. Tem uma consciência que está ali obstruindo o seu desenvolvimento. Então, você precisa fazer com que essa pessoa te absolva, te libere, né? Removendo dela a mágoa, removendo dela a raiva, removendo dela o ódio, removendo dela a frieza, que é uma coisa que não existia ali. Aí passou a existir a partir do momento em que erramos contra ela. Então, sempre há o reparo, sempre há o caminho de volta. Então, esse é o pecado de que Hashem não perdoa nem no Yom Kippur, que é a ofensa, o prejuízo, a vergonha, a humilhação que nós provocamos contra as pessoas
que são o nosso próximo. E o que Curitiba tem de mais? É uma das cidades onde tem as comunidades, né, que cumpre com o calendário, com as atividades do calendário. Veja, pessoal, porque a comunidade, aonde quer que ela exista, ela possa existir, ela precisa fazer valer, né, nós temos aqui as orações de segunda e quinta, né? Aí o Joshua e o Shaul e o Joseph. Nós temos as orações de segundas e quintas, que são serviços públicos das comunidades. Eu me lembro que teve uma quinta-feira que nós rezávamos aqui, e só estava o Razan e mais 2, e eu era estávamos em 3, né? E de repente chegou aí 20 pessoas para rezar numa quinta-feira, 8 da manhã. E eu me lembro da reação do Razan, que ele estava rezando, ele começou a rezar em 3 pessoas, de repente ele olha para trás, e havia aqui mais de 20 pessoas rezando. Né? Sexta-feira, o Kabbalat Shabbat, o Shacharit, nós temos o Arvit, nós temos os 2 dias de todas as festas que nós fazemos. Então, é uma programação de médio prazo. Aqui vai construir do lado uma torre de estúdio. Aqui. Nesse prédio aqui. Vou começar aqui as obras. Os jovens, como o Erudá, o Joshua, como as filhas da Aruvá, como o João, né? Esses jovens, eles têm que comprar aqui um estúdio, um apartamento. Né? Não é, Eduardo? Vai comprando aqui, investindo aqui, compra um apartamento do lado da comunidade. Por quê? Nós fazemos todas essas datas, todos esses serviços, nem sempre completo, porque na maioria deles falta o minyan. Né? Porque falta o minyan. Então, nós sabemos disso. Que é uma programação de médio a longo prazo, até que esse minyan ele esteja morando aqui na Redondeza. Eles começam a sair da periferia, de Blumenau, de Minas, de outros lugares, e vão chegando para cá. De Alagoas, e ele vai se estabelecendo aqui. Né? Então, vai demorar mais um pouquinho, mas todas essas... E aonde ele foi morar? Ele mora aqui perto, o apartamento dele é aqui perto. Né? Então, é a visão de mundo que nós estabelecemos. Eu me lembro de 2 famílias que saíram do interior do Maranhão falando: Shemuel, nós vamos para Curitiba, igual o Nayan, igual o Erudá. E nós vamos chegar em Curitiba, e nós vamos chegar em Curitiba, e nós vamos chegar em Curitiba. Passa 1 ano, 2 anos, nós vamos chegar em Curitiba, nós estaremos aí com vocês. E chegaram. Mas eles foram morar no lugar de Curitiba que parecia aonde eles moravam no Maranhão. E eles não conseguem chegar na sinagoga. Então, sabe como você nada o oceano, mas vai morrer na praia? Então, é muito sobre como nós pedimos para Hashem. Porque a pessoa chegou em Curitiba, mas ela foi morar no extremo de Curitiba. Aonde não tem ônibus, aonde não tem atividade, aonde tem crime, aonde é perigoso sair depois das 5. E aí? Eles estão orbitando aí, ó. Estão orbitando. Então, pede direito, pessoal. Vamos pedir direito agora. Vamos pedir certo. Aprenda com Yehudá. Hashem,
Eu quero estar onde tem a comunidade, onde a comunidade faz todos os serviços. Porque alguém chega aqui na sexta-feira e fala, poxa, vocês rezam cabalate com isso aqui de pessoas? Nós rezamos cabalate com isso aqui de pessoas para fixar o serviço. Na espera do minyan que está chegando aí. Ele pode levar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Já é uma berará nós termos minyan no Shabat. Sem ter que estar ligando para um ou para outro. Minyan. Nós temos o minyan orgânico que funciona. Já é um passo. E é rotativo. Ei! E é rotativo. Agora nós vamos ter o minyan para o Arvit. Vai ter aí o minyan para o Arvit. Todo o Arvit vai ter o minyan. Nós vamos ter minyan para o segundo dia das festas de Rosh Hashanah, de Pessa. Vamos ter minyan. Porque ele está chegando. Não é um milagre só para o Yehudá, é um milagre para essa comunidade. Porque ele soube pedir. Então vai se casar, os meninos aqui, o Joshua, o Dayan, o João, que vai lá para a Europa e volta. O Eduardo, já vão se programando um projeto de vida para cima. Não lá. Não posso nem falar o nome no bar. Porque, pessoal, essa é a evolução. Os pais têm que nortear, filho, nós moramos aqui, nós nos envolvemos aqui, mas você tem que morar lá, perto da comunidade. Vão trabalhar aqui, vão estudar aqui, aí começa a surgir as outras coisas. O colégio israelita, ele aparece, o cemitério israelita, ele aparece, então tudo depende do momento do nosso reduto. Né? As filhas da Ruvá já estão aqui. Elas estão aqui do lado já. Lá do Ceará, no centro de Curitiba. Entendeu? Isso é programação. Isso é pensar para cima. Né? Medicina, odontologia, psicologia. Isso é pensar para cima. Né? Cientista da computação, tem aqui o Joshua que está fazendo, se preparando. Tem um menino aqui, o colégio militar. Tem o outro que vai fazer intercâmbio. Está chegando, pessoal, a nossa redenção. A nossa Geulah, porque nós estamos mudando. Nós estamos mudando. É uma mudança que ele destaca, fala, Hashem está me abençoando, mas ele está abençoando todos nós, porque ele trouxe um tzadik de Freitas, lá da Bahia, de Vitória da Conquista, lá do lado de Onápolis. Está aqui. Blumenau, e Blumenau ele falava, Hashem, não é isso ainda, Hashem. Não. Falta mais um tanto. E chegou 1 ano depois. Lembra? Yom Hazikaron, a recordação. Mas você tem que estar ali, Hashem. É Blumenau não é Curitiba, estou longe da sinagoga. Só que ele falava que estava longe da sinagoga, mas no Pessa ele vinha, passava os 2 dias. Passava frio, tinha que alugar, tem que gastar Airbnb, né? Trancou Urias para fora. E está aqui. Então, e aí essas coisas vão acontecendo. Agora vem o casamento, ele vai achar a esposa, né? E aí ele está falando que já conseguiu um emprego e está sendo assediado por outras ofertas. Venha trabalhar comigo, eu pago mais. Poxa, pessoal. Então, a nossa afirmação, lembra que nós comparamos aqui sobre a expectativa cristã, a expectativa judaica, porque o cristão, para ele se aproximar de uma espiritualidade, ele tem que se desvincular do mundo material. Ele tem que renunciar ao mundo material. Para ele conseguir ter uma conexão espiritual. E eles conseguem. Agora,
Para nós, a Torá diz assim: abençoarei os que te abençoarem. Você emprestarás, mas não tomarás emprestado. Um de vocês colocará 10 em fuga, 10 de vocês colocarão 1000 em fuga. Eu te abençoarei ao sair e ao entrar. E você será cabeça e não cauda. Para nós conseguirmos alcançar a espiritualidade do Olam Rabá, do mundo futuro, nós temos que ter conquistas no mundo terreno. Nós temos que chegar lá na porta do Olam Rabá, que não é o São Pedro que está lá, é outro. Falar: Hashem, assista a entrevista de, deixa eu ver se eu lembro o nome dele, Eliel Horne. Se você digitar lá, dono do Cirela. O dono do Cirela. Ele tem uma entrevista muito chocante, assim, muito impressionante. É um judeu que ele está doando 60% do seu patrimônio. É a maior construtora do Brasil. Ele escreveu um livro, parece que é Tijolos, deixa eu lembrar o nome do livro dele aqui, que ele ensina sobre o poder da Tzedakah. Eles vieram falidos do Líbano para cá. O pai dele faliu uma loja têxtil com a mudança das Coreias. Essa mudança fez com que eles perdessem o mercado de tecido e migrassem para o Brasil. E aqui ele comprava um apartamento, tipo na planta, alguma coisa assim, vendia, a vida dele, ele começa a descrever a sua ascensão da pobreza para o que ele é hoje como dono da maior construtora. Tijolos do Bem. Tijolos do Bem. Leia esse livro, pessoal. Leia aí, você que está em casa aí, Tijolos do Bem, de Eliel Horne. Vê se eu falei o nome certo. Eli Horne. É o dono do Cirela. Ele deu entrevista pro Roda Viva. Tem vários vídeos dele falando sobre o poder da Tzedakah. E aí, ele doou 60% do seu patrimônio, ele ficou mais pobre. E aí, pessoal, que segredo que é esse? Qual o segredo aí? Como que você doa 60% do seu patrimônio e você torna-se um fundo de investimento? Um capital aberto. Como? E aonde estão os empreendimentos deles aqui? Está aqui, na Iguaçu, no Batel, na Água Verde, no Portão. E aqui que estão as obras dele. Entenderam ou não? Você acha que alguém fala: não, eu preciso fazer uma construtora para construir lá? Tem que ter também. Então, a nossa programação, ela tem que ser visionária, ela tem que ser para frente. É uma projeção, como o Yehudá está aqui compartilhando o seu testemunho de vida. Ele tem que ser para frente, para cima. Fala assim: o meu apartamento vai ser do lado da sinagoga. O meu negócio vai ser assim. Porque nós temos outras comunidades, mas tem comunidade que só fez o Arvit. Ela só fez o Arvit de Rosh Hashanah. Poxa, não teve minyan para fazer o Shacharit do primeiro dia, poxa, gente. Sabe o que é isso? Ele não deu aquele passo ainda de ser dono do seu próprio tempo. Como que ele vai ser dono do seu próprio negócio?
Foi o chefe que determinou, não, eu preciso que você venha amanhã em Rosh Hashanah produzir aqui. Ele foi. Ele não é dono do templo, ele é escravo. Aí na hora do toque do shofar, ele estava ali, enriquecendo o dono da empresa. O que o Tribunal Celeste vai decidir sobre ele? Para o próximo ano? No dia de Rosh Hashanah eu preciso trabalhar para enriquecer o meu goi de estimação. E eu tenho aqui uma missão na vida, enriquecer os goim. Pago juros, tomo crédito, pago no rotativo do cartão. Não é essa, não pode ser essa a tua missão, de enriquecer os goim. Entendeu? Então esta comunidade aqui é para os poderosos. Essa comunidade. E o Nayan está se juntando a eles. O Erudá está se juntando aos poderosos. Dos que se projetam para estar nos serviços. Então, se uma comunidade se estabelece, a meta da sua liderança deve ser: nós teremos todos os serviços do Kabbalat Shabbat, do Shacharit Shabbat, de Minhá, do Arvit, do primeiro dia da festa, do segundo dia da festa, do Purim. E determina, vai ter o serviço. Agora, Hashem, porque eu penso assim, pessoal, nós temos que fazer a nossa parte, e aquilo que está nas mãos do Tribunal Celeste, eu penso assim, é problema dele. Nós teremos o serviço. Aonde está o Minyan, Hashem? Isso aí é problema teu, porque o Senhor disse que juntará os dispersos. As portas estão abertas para eles se reunirem aqui. Eu penso assim. Está aqui, ó. Da Bahia para Blumenau, para Curitiba. De Alagoas, para Mato Grosso, para Curitiba. De Fortaleza para Curitiba. Da Bahia para Curitiba. Não é, dona Cleuma? Do interior do Paraná para Curitiba. Seu Adam, de Santa Catarina para Curitiba. Ó. Ó, tá vendo? Eu morei aqui 10 anos ali junto do Shopping Minas, voltei em 2010 para a Bahia, cheguei aqui em 2006, quando eu mudei aqui na Rua toda. Então, aí eu voltei em 2010, eu passei 10 anos lá. Aí eu tive que vir agora e disse: Senhor, você está me levando para lá? Porque eu preciso congregar, quero uma escola. Não sei o que mostrou aqui já apoiado. É. E eu disse: agora prepare um lugar bom. Pronto. Para me morar. Não longe da sinagoga. Eu só pego um ônibus para vir aqui. E ela vem nas rezas, né? Então, pessoal, fala, pô, mas não tem, agora vai ter aqui um lugar para comprar um apartamento do lado aqui, outro ali, outro ali, outro ali. Senão você se falar, eu não consegui, mas o meu filho, a minha filha estará ali. Né? Por quê, pessoal? A comunidade ela vai sendo constituída assim. Assim. Então, esse prédio aqui, os primeiros lembram. Né? O seu Adam, por exemplo. O seu Adam conheceu aqui depois de nós, de 2014. Né? Aí estiveram outros grupos com uma visão, uma intenção judaica muito boa, bonita, né? Mas não conseguiram se alinhar. E aí nós retomamos
porque eles não conseguiram, nós retomamos. Não parou. E aí nós pegamos, a Radassa estava aqui conosco também, né, Radassa? Nós estávamos aqui, nós pegamos um espaço de 1.500 metros. Qual que era o primeiro desafio? Aqui dava eco, nós falávamos e a voz ressoava. Shalom, 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 shalom. Shalom ia longe, assim. Porque era um vazio. O prédio chegava a ser mal assombrado. E eu falei, Xena, agora está aqui o prédio, o senhor que preenche essas coisas aqui. Nós vínhamos de Ponta Grossa para rezar aqui. Chegava no portão e tinha 3. Baruch Hashem, vamos rezar com 3 pessoas. Rezávamos com 3 pessoas. Nós saíamos um prédio, tudo vazio. Né? Então hoje, pessoal, com pouco tempo, agora falta espaço de novo. Já não tem mais lugar para pôr as coisas. Né? Já estamos precisando já de outro prédio. É assim. Você fala, não, moço. É só eu, mas minha esposa. Não, você tem que pensar gigante. Pensar gigante. Porque aí lá tem um tribunal celeste escrevendo. Muito bom, muito bom. E se movimenta. Se movimenta sem ter ganhado na Mega Sena. Se movimenta sem ter ganhado herança. Né? Se movimenta, porque você fala, quando eu for rica, eu vou fazer de sedacá, eu vou rezar todo dia, eu vou morar perto da sinagoga, eu vou comprar um apartamento. Aí, você fala, aí o Tribunal Celeste fala, próximo. Né? E aí tem alguém pedindo menos, tem alguém tem alguém agindo com muito menos na mão. Ele não está só tendo boas ideias. Né? Agora eu vou devolver para o Shaul trazer o comentário dele. Eu estava conformado. Estava muito bom. Eu já, chamado de Shalom, tá bem. Que são muitas coisas, vai dando muitos insights. O texto que nós lemos de Haftarah, ele traz o exemplo de duas árvores, né? Fala da oliveira e fala do cipreste. E elas são assim, cada uma tem uma dinâmica. O cipreste é o pinheiro, basicamente pinheiro da árvore que usam para a árvore de Natal, especialmente nos Estados Unidos. E ele diz que quando Efraim se arrepender da idolatria que cometeu e voltar para mim, diz o Eterno, eu serei como um cipreste verde. Outro nomezinho, pinheiro, vou falar pinheiro que é mais fácil para mim falar. E ele diz assim, pinheiro verde, essa árvore, ela quase você não vê o tronco. Ela basicamente põe folhas da raiz ali, da base onde ela está, até em cima. Quase você não vê que ela tem tronco. É como se ela brotasse ligado com a terra. E ela fica sempre verde. As folhas dela não murcham. É que o cipreste, acho que ele dá as folhas até o chão, né? Ou seja, sobe. Ele é acessível. Ele é acessível. Então, quando Deus diz assim, eu serei para Efraim um cipreste, o que ele está falando? O que ele está falando? Estou à sua disposição. À disposição, exatamente. Estou no teu alcance. E Não estar no teu tem alcance, como negar. pessoal, é do tamanho que nós somos e temos. Uhum. Né? Então, porque nós falamos assim, não, quem pode ter um apartamento aqui, do lado, é só quem tem uma renda de 30 mil por mês. Então isso não é um cipreste. Ele não está para mim. Porque eu só ganho 3. Aí você começa a fazer programa para todas as coisas onde cabe 3 mil. Aonde eu vou caber com 3 mil? Aí você reduziu o teu sonho para o que você tem. Não. Você tem que falar assim, não, eu tenho 3 mil, mas eu vou chegar nos 300 mil. Eu tenho 3 mil, mas eu vou começar a trabalhar para os 300 mil. Uhum. Isso, o cipreste,
ele está ali para quem? Para quem? Efraim. E eu serei um cipreste para você. Então, estou acessível. Estou acessível. Júlio César, o livro chama-se Tijolos do Bem. É isso? Tijolos do Bem. Então, esse livro nos ensina sobre o poder da Tzedaká. E qual que é o poder da Tzedaká? Nada de que Rabi Akiva já não havia dito. Então, o poder da Tzedaká é um sobrenatural que nem Paulo Guedes sabe. Né? Porque o Haddad, ele trabalha para o Etzer Hará. Sabe aquela que você trabalha para enriquecer os goim? São 2 times. Então, você fala assim, hoje, a tua missão, fala assim, a missão é trabalhar para deixar os goim ricos. Aí você trabalha e morre na casca. E depois tem o outro. Depois tem o outro que trabalha, ele trabalha para melhorar o mundo. Para melhorar o mundo. Ele não espera as ferramentas que aí eles começam a se movimentar, o poder da adaptação, né? E aí o recurso e as condições vão chegando para ele, né? As coisas vão chegando para ele. Então, quem é que trabalha para enriquecer o goi? Então, o escravo, né? Aí ele usa o rotativo do cartão, compra coisas a juros, né? Aí ele está ali, ó, trabalhando. Isso é uma forma de você amaldiçoar o seu dinheiro, de você amaldiçoar a sua parnassá. Porque aí você chega no final do mês e não tem nada. Chega para Rosh Hashanah, eu não vou porque eu não tenho recurso. Então, as mudanças da mentalidade, elas são necessárias. Uma outra coisa que o Nayandi falou, o rabino morreu, acabou a comunidade. Pessoal, a comunidade ela não pode ser construída na personalidade de ninguém. Entendeu? A comunidade não pode ser construída na personalidade de ninguém. Moshe não morreu? E o judaísmo existe há quanto tempo? Há 3.700 anos. O Shemuel vai morrer, o Shimon vai morrer, inevitavelmente, mas os moradores aqui do prédio do lado têm que, continuar. Comunidade, Torá, Shacharit, reza, né? E o resto é só lembrança. Que saudade do Rabino de Leon, Baruch Hashem, olha quantas coisas nos deixou. Mas o legado dele está na onde? Em reproduzir. É o que Moshe está fazendo aqui. Moshe está morrendo, mas quem que vai conduzir esse povo? Ó Senhor dos Espíritos, o Senhor há de fazer saber quem há de conduzir esta nação. Então, o Josué vai começar a ser encorajado. Né? Os desafios. O que a Hashem diz? Ser forte e corajoso, e eu estarei contigo. Então, não construa nada em cima de uma personalidade. Se o Shemuel não estiver lá, eu não vou. Se o Shimon não estiver lá, eu não vou. Se o Shaul não estiver lá, eu não vou. Que isso, pô? Nada disso. Então, a comunidade ela tem que desenvolver, né? Tem que estar o Davizinho aí, conduzindo, temos que ter rabinos, temos que ter Razan. E a os filhos do Erudá, os filhos do Joshua, está aí, conduzindo a comunidade. Rabinos, Razan, e sinagogas mais para todos os lugares recebendo pessoas. Né? Então, não podemos construir uma edificação na personalidade, porque a personalidade morre. E aí os seus... acabou. Morre junto. Então, a Nusim Brasil não é a personalidade de ninguém. É de um retorno, né, de uma techuvá.
E para finalizar, pessoal, os profetas da Haftará de hoje nos chamam para chuvá, retorno. Então, não é para o Gilmar Mendes, não é para o Congresso, não é para o Alcolumbre, é sobre a nossa capacidade de julgar e de pedir perdão, e de alcançar perdão nesse Yom Kippur. Porque nós falamos assim, que sejam inscritos no livro da boa vida para boas sentenças, não é? Agora no Yom Kippur nós falaremos que sejam inscritos e selados no livro da boa vida e no livro das boas sentenças. Então, esse selamento ele acontece mediante ao nosso pedido ser aceito. Agora, nós vamos aprender com o bondoso Moshe a buscar os 13 atributos de misericórdia. Qual o poder dos 13 atributos de misericórdia? O poder dos 13 atributos de misericórdia é ceder perdão. Aonde o perdão encaixa? Imagine que o perdão é uma peça a ser encaixada. Aonde ele vai se encaixar? E de que a pessoa que vai manusear não precisa nem ser engenheiro para conseguir. É tão fácil que ele não precisa nem ser engenheiro. Se o perdão ele tem um formato para se encaixar, você pode imaginar retângulo, quadrado, redondo, não sei, é a sua imaginação que produza isso. Aonde ele vai ser enquadrado? Aonde ele vai se encaixar? O perdão. Hein, pessoal? Se coloca no lugar de Deus. Se coloca no lugar de Deus. O perdão já está na mão de Deus, sim ou não? Ele já existe? Tá, então se coloca no lugar de Deus. Para quem que você vai distribuir o perdão? Para quem se arrependeu. É ali que você encaixa. Só existe o perdão aonde já há arrependimento. E esse é o Shabbat Shuvah. Esse é o sábado que antecede o dia do perdão. E se nós estamos indo para o Yom Kippur, vestidos de brancos, em aflição da alma, em jejum de 25 horas, rezando, desde Kol Nidrei até Neilá, que fecha o último portal. Pum. Então, o perdão vai estar disponível para todos os arrependidos. Então ele é uma peça que só pode ser colocada onde há arrependimento. A outra peça do perdão, ela só vai encaixar aonde existe o arrependimento. Então nesse Shabbat Shuvah, não é sobre os pecados do Gilmar Mendes, nem do Alcolumbre, nem do Lula, não. Eles não têm nada a ver com isso aí. É sobre o nosso pecado, é sobre as nossas violações, é sobre as nossas transgressões, é sobre as nossas perdas de oportunidades. E aí, o perdão já existe. Só precisamos levar o quê? O arrependimento, né, para que isso se encaixe. Essa é a mensagem dos profetas sobre a oportunidade de Hashem. Quando ele diz assim para Efraim, eu sou como um cipreste. Eu continuo aqui. O meu perdão já está aqui. Quando você decidir vir com arrependimento, eu estarei aqui acessível, com o perdão pronto para você. Entendeu? E quando fala de Efraim, pessoal, quando fala de Efraim, você pode acreditar que ele foi muito mais xingado do que o Gilmar Mendes, do que qualquer outro. Porque estamos falando do ápice da corrupção, da idolatria, do pecado, da transgressão, da violação, que fez com que os eframitas fossem dispersos 150 anos antes de Judá, no cativeiro da Babilônia. Então,
olha que Hashem está olhando para o, vamos falar, para o mais manchado, para o mais sujo do seu próprio povo. Ele não está olhando para outro povo, ele está olhando para dentro do povo que ele tirou do Egito e fez promessas. Ele está olhando para Efraim, o que mais se distanciou. Olha aí o relato do Erudá de novo. Eu saí da comunidade, né, fui andar só com o Yetzer Hará, né, fui curtir, e de repente eu voltei. Estou aqui. Ele estava aqui no último Rosh Hashanah. Ele compareceu diante da audiência. Entendeu, pessoal? Ele compareceu na última audiência, no último julgamento, no penúltimo, com a disposição de mudança, com a disposição de retorno. E está aí o resultado que vocês já ouviram. Se você não ouviu, volta lá o vídeo que está aí gravado. Então, quando ele fala para Efraim, dentro da Haftará hoje, ele está olhando para o que mais se distanciou da Torá, dos preceitos, dos costumes, do templo. Foi o primeiro a separar. Ele criou uma dissidência, ele separou o reino. Ele destituiu as pessoas de terem acesso ao templo, aonde a presença divina já se manifestava. Então, é para Efraim que ele está falando isso. Para o mais impuro, para o mais sujo, para o mais distante, para o mais idólatra, para o mais transgressor, para o mais violento, mas que com quem ele antes teve grande prazer. E até hoje os nossos filhos são abençoados como? Que Deus te faça como? Efraim e Manassés. Porque o amor que Deus tem por ele é grande. Entendeu, pessoal? Então ninguém pode pensar, não, eu estou tão distante que eu não posso mais me aproximar e não há para mim lugar de arrependimento. Ah, sim! Essa é a palavra. Olha o que o Joshua disse aqui. A ocultação de Deus está para quem? Para quem não se arrepende. Aonde há um coração contrito, o que já existe ali? Resposta de perdão. O Salmo 32. Né? O Salmo 51. Há um coração contrito e arrependido, não desprezarás, ó Deus. Então, essa é a oportunidade que diz respeito a cada indivíduo, a cada judeu, a cada pessoa, a cada homem, a cada mulher e até os não-judeus. Entendeu? Até eles, por quê? Nós temos a leitura de que o profeta Ioná, um profeta judeu, ele é deslocado para julgar o comportamento de Nínive. Nínive não é nenhuma das tribos perdidas e nem das achadas. Nínive era um reino que estava aumentando a sua iniquidade, aumentando o seu pecado. E quando Ioná falou, arrependa-se e voltem, o rei de Nínive falou, vamos nos arrepender, vamos mudar. E o que chegou a ele? O perdão. Então, o Yom Kippur, ele alcança até os não-judeus que se dispõem a mudar o seu comportamento, a sua visão de mundo, para melhorar esse mundo. Tá certo, pessoal? E os outros vão alcançando a compreensão. Vamos para...